Fala pessoal do canal Psiquiativa, sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal. Boa noite a todos. Pessoal, depois aí, de alguns dias já sem postar alguns conteúdos, também feriadão aí, o pessoal tirou um tempo aí, para poder viajar, para poder descansar um pouco. Esses dias também eu tirei um tempo também, pessoal, para a família também, para os filhos. Mas hoje nós estamos de volta. Desde já, quero agradecer a todos vocês, nossos novos inscritos aí, a turma que está aí se inscrevendo no nosso canal, compartilhando os nossos conteúdos, a todos vocês que têm contribuído, pessoal, para que esse canal cresça, tá? Muito grato a Deus por poder estar compartilhando esses conteúdos com vocês. Quero mandar desde já, pessoal, um abraço. Mandar um abraço aí, pessoal, pro meu cunhado. Teve aqui em casa esse final de semana. Pessoa extraordinária. Uma pessoa maravilhosa, Foi um final de semana muito bom. Tivemos a oportunidade de compartilhar muito conhecimento, muita coisa boa, muita coisa bacana. E também, pessoal, anunciar aqui desde já para vocês, esse mês agora, vou estar participando de um evento nos dias 24 e 25 agora e quero compartilhar esse evento juntamente com vocês, tá? Vou participar, fui convidado para poder participar de um evento totalmente patrocinado, graças a Deus, e ao meu cunhado aí, pessoal, que fez esse investimento aí, Desde já quero agradecer, muito obrigado, que Deus te abençoe. E esse mês nós vamos estar indo, pessoal, participar de um evento em São Paulo. Nós vamos conhecer lá, onde é o prédio da Bolsa de Valores de São Paulo. Então será nos dias 24 e 25. E eu quero compartilhar esse conteúdo com vocês. Como vai ser essa viagem? Eu quero fazer o possível para compartilhar o máximo com vocês de como vai ser essa viagem, a saída, o evento em si, a nossa estadia lá. Então eu quero fazer o possível para poder estar gravando todo esse conteúdo para vocês. Mas esse conteúdo, pessoal, especificamente, vou passar somente para quem é inscrito no canal. Então você que não é inscrito ainda, se inscreve nesse canal para você não perder esse conteúdo, ok? Aí nós vamos viajar, vamos lá conhecer lá este prédio da Bolsa de Valores de São Paulo. Então isso vai ser um evento muito bacana, aonde é um evento que tem muito a agregar, muito conhecimento. Vai ser uma nova etapa, um novo ciclo aí. Fui convidado, para poder participar lá. Então eu quero estar compartilhando com vocês também, Tudo que a gente postar nesse canal aqui, pessoal, todos os eventos que eu participar daqui para frente, eu quero estar compartilhando com vocês também essa jornada, Porque esse canal é uma jornada de descoberta, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e espiritual. Então quero compartilhar com vocês daqui para frente essas experiências que eu vivenciar. E outra coisa, quero aproveitar essa oportunidade, não sei como é que vai ser, pessoal, esse processo ainda, como que vai ser no todo, mas quero estar compartilhando com vocês aí todas as etapas. E se for possível, vamos estar aqui durante esses vídeos. Quero convidar meu cunhado para a gente estar falando um pouco mais a respeito de Bolsa de Valores. Então vocês aí do canal, pessoal, que estão também estudando sobre o autoconhecimento, mas se vocês tiverem alguma curiosidade para saber como que funciona esse mercado, vocês que de alguma forma tiver algum interesse, eu vou estar deixando o contato dele aqui, ok? Esse final de semana não tivemos oportunidade de estar gravando junto, foi um final de semana mais em família, mas
no evento, eu vou estar tirando um tempo lá, vou estar também fazendo convite para ele. Na verdade, ainda não fiz pessoalmente, formalmente, mas se ele aceitar, né, eu quero estar aqui fazendo a entrevista com eles para vocês conhecer um pouco mais a respeito disso, saber como é que funciona o mercado da Bolsa de Valores, saber como fazer os seus investimentos. E se de alguma forma vocês tiverem interesse, de alguma forma vocês deixem nos comentários aqui embaixo, que eu vou estar deixando o contato dele e vocês podem estar entrando diretamente em contato com ele, ok? Então, desde já agradecer a ele, porque através dele eu vou estar participando desse evento, né? Como eu já disse aqui, né? Ele está aí patrocinando esse evento para que eu possa participar lá, me fez o convite de participar com ele e eu quero compartilhar isso tudo com vocês. Então, deixe nos comentários aí, né? Se tem alguém aí que trabalha aí na Bolsa de Valores, se tem alguém aí que trabalha com esse nível de investimento, né? Isso é muito interessante. É como disse, é um canal de autoconhecimento, pessoal, mas nós estamos aqui para aprender, né? Quanto mais aprendizado, mais chance a gente tem de desenvolver, de crescer em todas as áreas da nossa vida. Então, quero de antemão mais uma vez agradecer a todos vocês e, como eu disse, se tiver alguém que quiser aí, coloca nos comentários, né? Saber um pouco mais aí a respeito de como vai ser essa viagem, quais as datas, né? Direitinho. Mas, como eu disse, pessoal, para isso você precisa se inscrever no canal. Outra coisa, pessoal, outro recado urgente. Já criamos, pessoal, o grupo do WhatsApp, né, para criar começando agora, né, pessoal, entre aspas, né, tá começando pequeno, ainda tem poucas pessoas, mas logo logo eu acredito que vamos ter aí, né, muitas pessoas aí nesse canal para poder compartilhar conhecimento. Então, ainda não vou deixar aqui o WhatsApp, mas logo logo eu vou estar passando para vocês. Eu só estou passando essa informação porque ainda estamos finalizando algumas coisas ainda, né, do grupo. Lá nesse grupo, pessoal, nós vamos ter alguns materiais também de autoconhecimento, vamos ter alguns produtos também. Então, se você tem interesse de ajudar esse canal, pessoal, como eu sempre digo, as pessoas sempre têm me perguntado: Ricardo, como eu posso fazer com que esse canal cresça? A melhor forma de você fazer com que esse canal cresça, pessoal, é compartilhando esse conteúdo. Então, se você aí tem um canal, pessoal, seja no YouTube, ou também se você é um grande influenciador no Instagram, ou em outra mídia social, e você tiver aí de alguma forma aprendendo, se esse conteúdo está agregando valor na sua vida, gostaria de pedir você que nos ajude a compartilhar esse canal, pessoal, com outras pessoas, para que a gente consiga fazer aí com que esse canal alcance outras pessoas, alcance vidas que precisam dessa mudança de mentalidade, ok? Então, desde já, meu muito obrigado a todos vocês que têm nos ajudado nesse processo, que já têm assistido e que já têm compartilhado os nossos conteúdos. Mas, então, voltando, pessoal, a partir de agora, como eu disse, nós estamos trabalhando com a espiritualidade, pessoal, o despertar da espiritualidade. Os nossos vídeos, os últimos vídeos, nós trabalhamos muito sobre o despertar da espiritualidade. E a cada dia que passa, quanto mais eu estudo esse conteúdo, mais eu vejo a necessidade, pessoal. Quanto mais eu vejo, quanto mais eu estudo, quanto mais eu vejo conteúdos como esse, quanto mais eu converso com as pessoas à minha volta, eu vejo mais essa necessidade de divulgar, pessoal, e falar sobre espiritualidade. Porque esse assunto, embora seja um assunto
em que muitas vezes não é muito, vamos dizer assim, não é muito falado, nós não vemos que tem, às vezes não toca muito a fundo nesse assunto, mas nós decidimos aqui, pessoal, abrir o leque para poder trazer de fato um despertamento espiritual. Porque, como eu disse nos vídeos anteriores, despertar da espiritualidade, pessoal, é propósito de vida. É achar uma forma. Dizer, se alguém que está de alguma maneira sem expectativa, sem propósito, sem uma missão estabelecida. Então, muitas das vezes são pessoas que estão vivendo por viver, né? Mas o despertar da espiritualidade, os benefícios que é as características principais e os benefícios que isso me traz, é justamente o assunto que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então, esse vídeo de hoje, pessoal, eu vou falar aqui porque eu já falei sobre o despertar, eu já falei a importância do despertar, eu já falei também, já falei muito a respeito aqui, a respeito do propósito, né? Qual que é o propósito da espiritualidade? Então eu expliquei que a espiritualidade é a nossa conexão com Deus e que sem essa conexão nós nos tornamos seres vazios. Então a espiritualidade, ela é a chave, ela é o que nos une ao nosso Deus, ao nosso Criador, ok? Então, mas para não ficar muito repetitivo, então hoje eu quero falar com vocês as características principais, que benefício que eu tenho, porque embora eu já tenha falado algumas coisas, mas tem muitas pessoas que ainda colocam nos comentários: Ricardo, espiritualidade é interessante, mas me fala algo que eu não sei. Sabe, assim, lógico, né, pessoal, eu acredito que todas as informações que eu tenho passado aqui já têm agregado valor, mas tem pessoas que ainda não conseguiram entender qual é os benefícios maiores de quando você consegue despertar para a sua espiritualidade. Então hoje, esse vídeo vai ser bem breve. Como eu disse, pessoal, nos últimos comentários, eu percebi que às vezes tem pessoas que têm comentado muito, que às vezes são vídeos muito longos, não dá tempo para poder assistir. Então, nós vamos diversificar um pouco. Um dia nós vamos gravar uns vídeos mais longos, outros dias vamos gravar vídeos mais curtos, mas tudo isso vai depender do estudo, pessoal. E também não estou preso a isso, tá? Eu acredito que quem quer conhecimento, pessoal, quem quer descoberta, quem quer desenvolvimento, tem que investir tempo. Então, se você não estiver disposto a investir tempo em você para que você evolua, provavelmente você não vai conseguir fazer mudança na sua vida. Porque muitas das vezes, pessoal, por que eu falo isso? E falando isso, pessoal, sem querer ofender ninguém, mas se você começar a olhar agora, não vou falar aqui porque o meu intuito não é criticar nenhuma rede social, mas você sabe aí das redes sociais que eu estou falando. Se você começar agora a olhar nas suas redes sociais, provavelmente, pessoal, quando você começa a rolar as telas ali, muitas das vezes você vai se pegar aí e de repente quando você olha já passou 1 hora, já passou 2 horas. E você não agregou valor algum para a sua mentalidade. Então, às vezes, e aí quando você pega um conteúdo como esse, que é um conteúdo de valor, um conteúdo que vai produzir a mudança que você precisa, inclusive, pessoal, essa semana, encerrando esses vídeos agora, eu quero os nossos próximos vídeos, eu vou falar aqui, pessoal, sobre o modo caverna, pessoal. Eu fiz o modo caverna e eu quero muito compartilhar com vocês a experiência do modo caverna. Por que eu quero compartilhar? Para mostrar para vocês, pessoal, que tudo na nossa vida vai demandar de nós um certo investimento.
Então, isso é para quem quer juntar dinheiro, ou investir, ou cuidar da saúde, ou para qualquer outra coisa. Então, você só consegue resultado na sua vida uma vez que você decide investir naquilo que você quer. Então, seja um projeto, um propósito de vida. Então, é necessário a gente parar muitas das vezes para poder investir tempo nisso. Então, devido a algumas coisas, de algumas conversas que eu tive esse final de semana, eu senti esse desejo de compartilhar para vocês a minha experiência com o modo caverna, o que isso mudou na minha vida, como que isso, qual foram os resultados que eu consegui ter através desse modo caverna. Então, para você que já está curioso aí, pessoal, modo caverna, simplesmente só passando rapidamente, é um projeto que muitas pessoas têm quando têm dificuldades, estão ou às vezes muito atarefados, ou não estão de alguma forma conseguindo obter alguns resultados na vida, ou sente que necessita muitas das vezes realmente de alguns recomeços. O modo caverna, pessoal, é o mais indicado para que você consiga fazer mudanças profundas, sabe? Aqueles problemas que você não consegue resolver, sabe? Aquelas metas que você não consegue bater, às vezes resolver um relacionamento, isso pode ser para várias coisas, mas eu vou compartilhar com vocês isso aí no decorrer dos nossos próximos vídeos. Ainda vamos falar sobre espiritualidade. Então hoje, mas para encerrar agora, nesse início de semana, para a gente encerrar esse vídeo, apesar que espiritualidade, despertar da espiritualidade é um assunto muito longo, gera muito conteúdo, eu poderia gravar vários vídeos falando sobre isso, mas como eu disse, a cada semana eu quero estar tendo uma diversificação para que esse canal consiga atender a todos de maneira que todo mundo, pessoal, vai agregar valor, vai trazer aprendizado, vai trazer conhecimento, ok? Então, hoje já estou aqui com o material pronto, que eu trabalhei muito nesse material para poder estar editando esse vídeo hoje. Então, hoje, pessoal, eu quero compartilhar com vocês, como eu sempre costumo dizer, acho muito interessante que você esteja com uma caneta e com um papel para você anotar, né, as dicas que eu quero passar aqui para vocês hoje. Então, se você ainda não pegou, vai lá, pegue lá. Eu espero vocês. Pegue lá, pessoal, a caneta, um caderno para vocês anotar. E vamos lá? Então hoje, nós vamos falar hoje, pessoal, para tirar essa dúvida de uma vez por todas, quais são os principais aspectos ou características da espiritualidade? Como eu sei o que é espiritualidade, Ricardo? Para não ficar dúvida. Dessa vez não tem como ficar dúvida, pessoal. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso entender, pessoal, é que uma das características principais é a busca por significado. Como que funciona isso? É como eu disse, tem pessoas que trabalham, ganham dinheiro, às vezes até tem uma carreira profissional, vamos dizer assim, estável, tem um relacionamento estável, só que essa pessoa, no decorrer do seu dia a dia, muitas das vezes ela se pega fazendo a seguinte pergunta: qual é mesmo o maior propósito da minha vida? Será que o meu propósito de vida é trabalhar, ganhar dinheiro, ter família? Será que o meu propósito de vida é empreender? Ou será que o meu propósito de vida gera em torno, simplesmente, muitas das vezes, de cuidar só da espiritualidade?
ou de só trabalhar, ou de só empreender, ganhar dinheiro, entende? Então, são pessoas que não conseguem responder isso. E não tem coisa pior do que todos os dias você se pegar fazendo a mesma pergunta e muitas das vezes não encontrar essa resposta. Então, esse canal hoje, pessoal, veio justamente para trazer para você essa orientação, essa resposta, esse direcionamento. Então, baseado em tudo aquilo que, todas as informações, todos os meus conhecimentos a respeito de busca de propósito, eu marquei algumas das características aqui e eu vou compartilhar com vocês. Então, a primeira delas é a busca por significado. Então, uma das características da espiritualidade é essa busca. Então, a pessoa que está em conexão com a espiritualidade, ela sempre está em uma busca por um propósito de vida, por um objetivo, por uma meta, entende? Ela sempre está em busca de algo maior, algo que ela sabe que vai muito mais além muitas das vezes das próprias expectativas. Mas, resumindo, eu vou colocar aqui para vocês, se vocês quiserem escrever o que eu coloquei aqui, pessoal, um pequeno resumo. A espiritualidade nos impulsiona a questionar o sentido da vida e a encontrar um propósito que nos motive. Então, em outras palavras, pessoal, a espiritualidade é o que me motiva a levantar da cama, trabalhar, buscar por prosperidade, educação financeira, família, negócios, relacionamentos. Sem a espiritualidade, muitas das vezes as pessoas perdem essa vontade de conquistar. Sabe aquela pessoa que ela simplesmente, você pergunta para ela, fala, olha, quais são os seus sonhos? Ela fala, não sei. Você pergunta quais são os seus projetos, ela fala, não sei. Então, essa é uma pessoa que provavelmente está desconectada da espiritualidade, porque a espiritualidade é movimento, pessoal, é ação. Então, todas as vezes que eu me conecto à espiritualidade, a minha vida entra em movimento. Eu tenho que ela me faz movimentar em sentido alguma coisa. Entende? Então, se você sente que a sua vida está travada, se você sente que sua vida está bloqueada, que não está indo para frente, você dá 2, 3 passos para frente, 10 passos para trás, é porque de alguma forma você está desconectado da sua espiritualidade. Ou em outras palavras, desconectado com Deus. Porque é de Deus que vem essa motivação para o nosso espírito. Como eu já falei, e para você que está chegando novo no canal agora, que já pegou esse conteúdo, eu indico, pessoal, para que você assista os nossos vídeos anteriores, porque senão você não vai conseguir entender o que nós estamos já falando aqui, né? Nós já estamos nesse vídeo, mas nos nossos vídeos anteriores nós explicamos com mais profundidade a respeito disso. Hoje nós estamos falando das características da espiritualidade, então não vou voltar nos assuntos anteriores. Se você quiser, você volta lá, assiste o conteúdo lá do Despertar da Espiritualidade, ok? Então, uma das características principais é a motivação. Então, se você se encontra sem motivação, sem desejo, sem vontade de vencer, claro, né, pessoal? Também, claro, Ricardo, existe alguns outros fatores? Claro que existe, pessoal. Existem alguns fatores. Mas na maioria das vezes, pessoal, esses demais fatores também vão estar de alguma forma ligados
a questão da espiritualidade. Então você pode pegar, por exemplo, uma pessoa que está em um quadro profundo de depressão. Então você dizer para essa pessoa, olha, você tem que levantar da cama, você tem que sair deste lugar. Claro, pessoal, nós não estamos na posição de julgamento. Nós não estamos aqui, de certa forma, para confrontar essa pessoa. Essa pessoa está sofrendo, ela precisa de ajuda. Entende? Então, existe pessoas que realmente perderam a motivação da vida por causa de, vamos dizer assim, de vários tipos de situações que aconteceram à sua volta. Então, às vezes, são pessoas que estão enfrentando um luto, pessoas que estão enfrentando algum tipo de enfermidade, doenças, pessoas que estão enfrentando algum tipo de doença, como eu disse, como a depressão, como algum transtorno psicológico. Então, a pessoa fica sem motivação. Existe também os fatores biológicos, então também existe uma questão hormonal. No caso do homem aí, né, muitas das vezes a baixa da testosterona, isso também afeta muito a motivação, porque não sei se você sabe, mas a testosterona em si, pessoal, é um dos fatores chaves que gera essa motivação no homem. Então, você aí que de alguma forma também, às vezes é necessário um exame médico para poder você saber também se essa motivação pode partir também desse âmbito biológico, mas na maioria das vezes, pessoal, essa pessoa é uma pessoa até saudável, você olha para ela, você vê que essa pessoa não tem doença nenhuma. Mas o que está afetando a vida dessa pessoa é a desconexão com a espiritualidade, ok? Então, só queria falar a respeito disso para que isso fique bem claro aqui. Então, nós não estamos sendo negligentes em dizer que não existe outros fatores que traz essa certa desmotivação. Existem outros fatores, mas eu estou colocando aqui que um dos fatores principais que gera uma certa desmotivação, uma certa falta de propósito na vida é a desconexão com a espiritualidade, ok? Então, outra coisa, outro aspecto ou outra característica é a conexão com algo maior. Então, quando eu estou, pessoal, em sintonia, quando eu estou com a minha vida, com os meus propósitos alinhados, vamos dizer assim, eu tenho, de certa forma, uma compreensão que existe algo muito maior do que eu. Porque tem pessoas, isso aqui é uma coisa que eu quero deixar bem claro, pessoal. Tem pessoas que têm o simples, principalmente pessoas religiosas. As pessoas têm uma determinada mania de dizer da seguinte forma. Às vezes a pessoa está enfrentando alguns problemas, claro, e isso vai esclarecer muito a mente de muita gente aqui, vai trazer respostas de muitas coisas, talvez até de muitas orações não respondidas. Nós precisamos pensar da determinada forma seguinte. Tem pessoas que têm como hábito, e uma das coisas que eu vou falar nos nossos vídeos, no próximo vídeo nós vamos falar como se conectar, como fazer então, Ricardo, para criar o hábito, como me conectar com a espiritualidade. Isso vamos falar no próximo vídeo. Mas ainda sobre as características. Mas tem pessoas que têm o costume, né, pessoal, principalmente, eu não só digo a pessoa religiosa, mas a oração é uma coisa muito comum. Então, às vezes a pessoa está enfrentando algum tipo de problema e é muito comum, o que as pessoas fazem, é muito comum das pessoas, né, fazer. Elas têm o costume muitas das vezes de falar, olha, eu coloquei nas mãos de Deus. Então, coloquei nas mãos de Deus e pronto, Deus vai resolver isso. E o que acontece, pessoal, é que as coisas não funcionam bem dessa forma que você está pensando. Porque
Por experiência própria, pessoal, uma coisa que nós temos que ter na nossa ideia, na nossa concepção, isso vai abrir a mente de muitas pessoas, é que eu não posso transferir os meus problemas para Deus. Deus, de certa forma, ele colocou os problemas, ou ele colocou algumas situações na nossa vida para nos trazer crescimento e amadurecimento. Então, a pessoa achar que Deus vai resolver os problemas dela, muitas das vezes isso vai trazer frustração e decepção. E aí é o que acontece com muitas pessoas hoje que um dia já estiveram em alguma determinada denominação ou igrejas, vamos dizer assim, ou em outras religiões também, para não achar que eu estou falando só de igrejas, porque esse não é o objetivo aqui, mas muitas das vezes o que acontece? Essas pessoas falam, olha, eu fui lá, eu orei e Deus não me respondeu. Presta bastante atenção que eu vou te falar com você aqui agora. Pessoal, o que dá para você resolver, pessoal, Deus não vai resolver por você. Problemas que nós, seres humanos, temos a capacidade de resolver, não espere que Deus vai entrar nisso aí e vai resolver por você. Por exemplo, você tem uma conta que você precisa pagar. O que você precisa fazer? Trabalhar para pagar essa conta, andar em dia, quitar essa dívida. Você entende? A pessoa precisa emagrecer. O que ela precisa fazer? Fazer uma caminhada, fazer uma academia, cuidar da saúde, se alimentar melhor. Entende? Então, ela precisa de um trabalho. Muitas das vezes a pessoa acha que o trabalho vai cair do céu no colo dela. E como eu disse, pessoal, motivação é movimento. Então, as oportunidades da nossa vida só acontecem nós estando em movimento. Eu já até falei isso num vídeo anterior. As oportunidades acontecem quando nós nos colocamos em movimento. Entende? Então, eu quero falar a respeito disso porque eu quero tirar essa dúvida, porque tem muitas pessoas que estão aí esperando Deus resolver os problemas dela, entende? Mas você precisa entender que quando Deus te colocou nessa terra, te colocou neste mundo, Ele te deu também, pessoal, o livre-arbítrio, Ele te deu a capacidade de fazer as suas escolhas. Então, seja escolhas boas ou seja escolhas ruins, Deus está te dando a oportunidade todos os dias de fazer escolhas. Então, tem horas que vem algumas consequências das suas próprias escolhas. Então, e o que eu preciso fazer com isso, Ricardo? Eu preciso resolver. Agora, quando então, Ricardo, que esse ser divino, essa presença divina me ajuda? Pessoal, a resposta é bem simples. Quando é uma situação que o homem não pode resolver, aí Deus entra na situação. Ou esse ser divino entra na situação. Por exemplo, Deus nos livre, né, pessoal, dessa má hora. Deus nos livre desses males. Mas a pessoa recebeu um diagnóstico médico avançado, não tem jeito, o médico já disse que não tem mais jeito, entende? É uma enfermidade de morte. A pessoa está enfrentando, vamos dizer assim, uma crise financeira que por conta própria ela não consegue sair daquele endividamento. Então, são situações extremas, é por isso que muitas pessoas chamam de milagre. Porque o que eu posso resolver, pessoal, Deus não vai intrometer nisso. Agora, quando é uma situação que eu não consigo resolver, aí você pode, de certa forma, contar com essa força divina, ok? Então, eu queria tirar essa dúvida, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão fazendo orações
E muitos já têm até questionado a Deus, falado, mas Deus, Ricardo, eu não acredito mais em espiritualidade. Eu já orei a Deus pedindo isso a Deus e Deus não me deu. Eu não acredito mais em espiritualidade porque eu já tentei algumas coisas e não funcionou. Talvez, pessoal, é você que ainda não entendeu que as coisas que você pode fazer, Deus não vai fazer por você, ok? Ele só vai fazer aquilo que você não pode. Por isso que muitos chamam de milagre. Então, eu queria tirar essa dúvida, porque eu acredito que vai agregar valor, talvez algumas pessoas que estão aí em busca de respostas de oração. Então, faça a oração, mas também tenha uma ação em direção daquilo que você quer alcançar. Porque às vezes, principalmente mais para frente, nós vamos trabalhar um pouco a respeito disso. Falar um pouco como que nós atraímos as coisas à nossa volta. Nós vamos entrar um pouco a respeito disso. Falar um pouco com a questão que é muito falado sobre a lei da atração. O que acontece muitas das vezes, assim também como oração, pessoal, eu não posso fazer uma oração pedindo algo, eu não posso dizer que eu creio em algo se eu não der o primeiro passo. Então, eu tenho uma frase, eu costumo dizer, e se você quiser anotar, isso pode agregar valor na sua vida. Primeiro, nós colocamos o pé, depois Deus coloca o chão. Ok? Então vai ter situações que Deus vai esperar primeiro a sua atitude para depois te dar a condição para você realizar aquilo. Ok? Então, ficou a dica aí. Então, pessoal, falando sobre as características, essa característica é a conexão com algo maior. E resumidamente, o que eu anotei, né, que eu estou passando para vocês, diz assim, ó, ela nos ajuda a perceber que fazemos parte de algo maior do que nós mesmos. Ou seja, quando você tem essa compreensão, você passa a entender que o propósito é muito maior do que você imaginava. Então, você começa a entender que o universo é muito maior do que você pensava. Que Deus, esse ser divino, vai muito além da nossa compreensão e além da nossa imaginação, ok? Agora, outro aspecto importante, pessoal, outra característica importante para a gente da espiritualidade, e isso aqui vai entrar no assunto que é um dos assuntos principais dos nossos vídeos, pessoal. O desenvolvimento do autoconhecimento. Então, ou seja, pessoal, a espiritualidade me ajuda a desenvolver o autoconhecimento, porque essa capacidade, como eu disse, já falei nos vídeos anteriores, ela é nos dada através desse ser divino, que nos faz, pessoal, conhecer com mais profundidade. Já disse anteriormente aqui, que é quando nós olhamos para dentro de nós que nós começamos a nos descobrir. Ou, em outras palavras, nós começamos a nos despir de nós mesmos. Por isso que é muito difícil, em meio a muitas distrações, você desenvolver o autoconhecimento. Por isso que eu vou fazer um vídeo falando sobre o modo caverna, tá, pessoal? Não perca esse vídeo, vocês vão entender a respeito disso. Como o modo caverna pode trazer uma transformação na sua vida. Então, o autoconhecimento, pessoal, essa autodescoberta a respeito de mim, do meu propósito de vida, quem eu sou, qual que é a minha finalidade de vida, qual que é o meu propósito de vida, você consegue através do despertar da espiritualidade, ok? Então, olha só o que eu anotei aqui. O despertar da espiritualidade nos faz refletir sobre a nossa vida e as nossas experiências. A espiritualidade pode nos ajudar a nos conhecer melhor e a identificar os nossos valores
e as nossas crenças. Então, quando eu pratico a espiritualidade, pessoal, eu tenho mais clareza sobre as minhas crenças e os meus valores. E o que significa isso, Ricardo? Mais para frente, pessoal, nós vamos trabalhar um pouco aqui também a respeito da personalidade, mas não esse vídeo. Mas uma coisa que eu quero falar aqui, pessoal, é o seguinte: quando você desperta para a espiritualidade, você, de certa forma, pessoal, você tem facilidade, você tem clareza, você não é uma pessoa confusa, você não é uma pessoa dúbia, de pensamento dúbio. O que significa isso, Ricardo? Pessoas que cogitam em 2 ou 3 pensamentos. Então é aquela pessoa que uma hora ela quer A, outra hora ela quer B. Uma hora ela quer B, outra hora ela quer A. Ela não consegue se decidir. Então, quando você desperta a espiritualidade, o autoconhecimento, pessoal, você é mais assertivo nas suas decisões. Entende? Então, olha para você ver como que isso é interessante. Então, você erra, não estou dizendo que você não vai errar, mas as chances de você errar, pessoal, elas diminuem. Então, você agora passa a tomar decisões mais racionais, decisões mais inteligentes, porque agora você desenvolveu a espiritualidade e desenvolveu o autoconhecimento. Então, você passa a tomar decisões de maneira inteligente, ok? Então, a chance de errar, muitas das vezes, como eu disse, ela diminui muito. Então, muitas das vezes, as decisões que você tomar vão ser mais assertivas. Outras coisas principais, ninguém, pessoal, vai fazer com que você duvide das suas crenças e dos seus valores. O que mais tem hoje são pessoas que são levadas por alguns tipos de conhecimento que distorcem o caráter, a personalidade, distorce a mentalidade das pessoas, trazendo confusão, trazendo de certa forma dúvidas, pensamentos que não vão agregar valor na vida dela. Então, mas quando você tem desenvolvimento espiritual e autoconhecimento, pessoal, ninguém te engana, ok? Ninguém te engana, ninguém passa a perna em você, porque você sabe das suas crenças e dos seus valores. Então, esse é um dos fatores principais. Agora, um dos também que faz, isso me ajuda muito, é a conexão. A conexão não só, pessoal, com a espiritualidade, mas a conexão com o próximo, que é uma das coisas que hoje está tão difícil se aproximar de pessoas verdadeiras, porque nós temos vivido em uma geração, como nós falamos, é sempre aquela coisa do interesse. O que eu posso fazer por você? Não ouvimos mais isso, né? O que eu posso fazer para te ajudar? Não, muitas das vezes as perguntas que as pessoas fazem é o seguinte: olha, eu faço para você, mas o que você pode fazer por mim? Entende? Mas quando nós despertamos a espiritualidade, pessoal, brota de nós o desejo de ajudar gratuitamente, sem ficar esperando retorno financeiro, sem ficar esperando, pessoal, de certa forma, pequenas recompensas, né? Então, hoje as pessoas estão em busca de amizades que podem oferecer alguma coisa, algum lucro. Às vezes as pessoas estão querendo a sua amizade pelo aquilo que você pode fazer por elas, entende? Muitas das vezes as pessoas estão em busca simplesmente de você só pelo aquilo que você pode fazer por elas, né? Mas muitas das vezes são coisas que, não, como se diz, não é aquela coisa que tem transparência, conexão. Então, você ajuda, eu te ajudo, nós ajudamos outras pessoas à nossa volta. Então, quando você desperta a sua espiritualidade, uma das primeiras coisas que você vai sentir o desejo é de compartilhar com as pessoas
aquilo que você tem. E, para falar bem certo, pessoal, bem a verdade, e muitas das vezes isso não se trata de dinheiro. Porque tem coisas que são muito mais importantes do que dinheiro. O dinheiro pode comprar algumas coisas, sim. O dinheiro pode produzir segurança, pode produzir conforto, mas tem pessoas que precisam muitas das vezes de uma palavra, de um abraço. Tem pessoas que necessitam muitas das vezes, pessoal, de um apoio, de se sentir amado, de se sentir cuidados. Então, isso o dinheiro não promove. O dinheiro não pode abraçar ninguém, ele não tem mãos para abraçar. Então, essa capacidade é nossa de conexão. Então, essa conexão nós só conseguimos quando de alguma forma nós estamos também conectados com a espiritualidade. É por isso que existem muitas pessoas ruins nos dias atuais, tá? É por isso que nós temos vivido dias no mundo, nós temos visto muito até mesmo, as pessoas falar que pela maldade do mundo, o amor de muitos estão se esfriando. Mas na verdade, pessoal, o que está acontecendo é que muitas das pessoas nos dias atuais estão desconectados de Deus, estão desconectados da espiritualidade, estão muito materialistas, muito pensando simplesmente em ter dinheiro, em construir impérios, conquistar bens materiais, riquezas, coisas terrenas que são boas, pessoais. Claro, não estou aqui de forma alguma criando aqui um conceito contra a busca pela riqueza, a busca pelo dinheiro. Mas o que eu estou dizendo é que o ser humano perdeu o valor diante dessas coisas. Então, às vezes as pessoas só procuram pessoas que possam de alguma forma oferecer algo em troca. Então, tá difícil de você cultivar boas amizades, está difícil de você cultivar um bom relacionamento, sabe? Que não seja aquele relacionamento que de certa forma a pessoa só está de olho nos seus bens materiais. Então, nos dias atuais está muito difícil, mas não é impossível, porque quando você se conecta com a sua espiritualidade, a espiritualidade encaminha de colocar essas pessoas próximas de você e de afastar aquelas que de alguma forma são mau caráteres, arrogantes, mentirosas e manipuladoras, ok? Então, esse é um dos pontos muito positivos de você desenvolver a espiritualidade, a conexão que você começa a desfrutar. Outro passo importante e um dos mais fundamentais, e aí você vai entender agora essa coisa com relação ao que eu falei, a questão do dinheiro, que é a saúde, pessoal. Eu costumo dizer que abaixo de Deus, a coisa que você tem de mais importante é a sua saúde, pessoal. Porque você pode perder tudo. Mas se você perder a sua saúde, você não consegue mais, dependendo da situação, é claro, você não consegue se recuperar mais. Entende? Então, abaixo de Deus, a nossa saúde é o que nós temos de mais importante. E cuidar dela é a minha responsabilidade, não de outras pessoas. Então, e no momento que você desenvolve, pessoal, a espiritualidade, você desenvolve o autoconhecimento. Uma das coisas, pessoal, que eu posso falar por experiência própria, que você vai desenvolver é o desejo do autocuidado. O que significa isso, Ricardo? Você vai começar a cuidar melhor de você. Porque o que adianta, pessoal? Vou falar uma coisa aqui, doa quem doer. O que adianta, pessoal? Você trabalhar todos os dias. Eu sei que tem muita gente que vai criticar, vai achar ruim o que eu vou falar, mas isso é um assunto muito sério. O que adianta você trabalhar de sol a sol, todos os dias, simplesmente para colocar comida dentro da sua casa? O que adianta você trabalhar, pessoal, sem domingo, sem feriado,
trabalha direto, hora extra e tudo mais, e aí sabe o que acontece muitas das vezes? A pessoa adoece, porque o corpo não foi programado para isso. Nós precisamos de cuidar do nosso corpo. Então, às vezes, a pessoa não dá prioridade a cuidar do seu corpo. E eu já falei no vídeo anterior aqui, pessoal, quando alguém adoece, no outro dia tem alguém para te substituir no seu trabalho. Não pense você que você é insubstituível. Se você for mandado embora hoje do seu emprego, amanhã já tem alguém para poder ocupar a sua vaga. Então tem pessoas que acham que, Ricardo, você está falando isso, mas se eu sou insubstituível. Não existe pessoas insubstituíveis, pessoal. Qualquer ser humano em si adoeceu, pessoal, acabou, a empresa dispensa, muitas das vezes a pessoa vai ali, se ela tiver contribuído, vai ter que viver ali à base do INSS, e ainda muitas das vezes vai dar trabalho ainda para a família, que a família muitas das vezes vai ter que cuidar dessa pessoa. Então, abaixo de Deus, pessoal, quero deixar isso bem claro, a coisa que você tem de mais importante para cuidar a partir de hoje é da sua saúde, ok? Então, pessoal, esse é uma das características principais: conexão, saúde, desenvolvimento do autoconhecimento. Essas características elas vêm acompanhadas da espiritualidade. Mas para não ficar só nas minhas palavras, olha o que eu coloquei aqui sobre a questão da saúde. A espiritualidade pode ter um impacto positivo em nossa saúde, tanto físico quanto mental, ao nos ajudar a lidar com o estresse, a encontrar paz interior e a fortalecer nossos laços com os outros. Então, despertar para a espiritualidade, pessoal, vai reforçar sua paz interior. Você vai começar a ter paz na sua vida. E não tem coisa pior, porque é o que eu disse, pessoal. Imagina só ter dinheiro, mas não ter saúde. Ter dinheiro, mas não ter paz. Entende? Então, a maior prosperidade que pode existir na vida do ser humano é ele colocar a cabeça no travesseiro para dormir, pegar no sono e dormir sem a ajuda de medicamento. Sabe? Essa é uma das dádivas mais principais do ser humano. É o sono, é a paz. Poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir, pessoal. Entende? Mas só tenho esses benefícios quando me conecto com a espiritualidade. Então, a espiritualidade, pessoal, vai me dar saúde emocional, vai me dar saúde física, mental, espiritual, vai me trazer conexão com as pessoas, vai fazer com que eu desenvolva o autoconhecimento, vai me colocar em conexão com as pessoas corretas e também vai afastar aquelas pessoas que estão aí somente para poder sugar de você as suas forças, as suas energias, através da inveja, através, muitas das vezes, da negatividade. Então, o despertar da espiritualidade ou a espiritualidade, além de me dar todos esses benefícios, pessoal, ele me blinda, sabe? Ele me blinda de todas essas forças negativas que de alguma forma estão ao nosso derredor. Então, despertar da espiritualidade, para mim, pessoal, hoje é uma das ferramentas que, se você começar a utilizar na sua vida, você em pouco tempo, pessoal, em pouco tempo, você vai colher e vai ver resultados extraordinários, ok? Então, o vídeo de hoje era sobre isso, é sobre as características da espiritualidade. O próximo vídeo nós vamos falar agora, tá, Ricardo, agora eu quero saber, eu estou interessado, eu estou curioso. Como que eu faço, Ricardo, para despertar minha espiritualidade?
Como que eu faço para me conectar? O que eu preciso fazer? Como que eu faço, Ricardo? Pessoal, vou passar tudo para vocês. Não perca o nosso próximo vídeo. É o último vídeo sobre despertar da espiritualidade. Vou passar tudo, o método que eu uso, como eu faço, como é a minha rotina pela manhã, qual é a prática que eu tenho para poder estar todos os dias conectado com a espiritualidade. Você gostou desse vídeo? Compartilha, curte, comenta e se inscreva nesse canal para que outras pessoas também possam receber essa mensagem e também ter as suas vidas impactadas com o despertar da espiritualidade. Então, só por hoje mais uma vez, canal Psique Ativa, tamo junto e valeu!